Nessa videoaula vamos então falar do caso especial que é a derivação parcial de uma função composta que por minha vontade eu posso decompor essa função, certo? E mais especialmente, de um caso particular em que todas as variáveis dependem de uma única variável, uma função de várias variáveis onde todas as variáveis dependem de uma só. Então, neste caso, a função não é, a rigor, uma função de várias variáveis e vamos poder, então, neste caso, determinar uma derivada total com auxílio das formulações que vamos ver agora. Então, a forma geral de uma função de várias variáveis composta, vamos dizer que seja z igual a f de u e de v, onde u eu vou chamar de f1 de xy e v igual a f2 de xy. Então, neste caso, aqui nesta primeira linha que escrevemos, a função está decomposta, já está decomposta. Então, desejam-se, neste caso, para este caso, desejam-se derrom de z, derrom de x e derrom de z, derrom de y, uma vez que quando eu montar esta função, z vai passar a ser escrito como f de u, mas u é f1 de xy, e v, mas v é f2 de x e de y. Então, a rigor, z é g de xy. Então, em virtude disto, é que se desejam, no final das contas, as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Então, é claro que eu não quero calcular as derivadas a partir desta expressão que estou grifando aqui, porque não raro são expressões muito complicadas de serem manuseadas, manipuladas. Então, eu quero passar a forma decomposta para que eu possa derivar mais facilmente. Então, vamos partir daqui. Vamos imaginar que a função estava dada nesta forma e que eu resolvi decompô-la na forma z igual a f de u e de v. E claro, u e v são f1 e f2 de xy. Então, vimos num outro vídeo que eu posso explicitar o crescimento ΔZ desta função como sendo derrom de f maiúsculo, desculpe, derrom de u vezes ΔU, aqui aproximadamente igual a derrom de f, derrom de u, ΔU, mais derrom de f, derrom de v vezes ΔV. Muito bem, mas eu posso dar apenas a x. Então, se eu dando apenas a x um acréscimo ΔX, mantendo y constante. Vimos que isto é possível. Então, claro, u vai ter o acréscimo parcial em relação a x, assim como v. Em contrapartida, ΔZ também vai ter o seu acréscimo parcial em relação a x e aquela formulação vai poder ser escrita como
de f, de u vezes delta ux, mais de f, de v vezes delta vx. Já que eu dei apenas a x o meu incremento. Dividindo essa equação toda por ΔX, eu terei ΔZX sobre ΔX aproximadamente igual a de f, de u vezes ΔUX sobre ΔX mais de f, de v vezes delta Vx sobre delta x. Quando delta x tender a zero, é claro que esta expressão que era aproximada vai virar uma igualdade. E o lado esquerdo será de z, será descrito como de z, de x, que é o limite quando ΔX tende a zero de delta Zx sobre delta x. Esta grandeza vai virar de u, de x, e esta grandeza de v, de x. Portanto, a derivada parcial em relação a x é de f, de u, de x de x mais de f, de v vezes de v, de x. E esta é a fórmula de derivação da função composta de várias variáveis. Vamos agora generalizar para as demais variáveis. Então, vimos que de z, de x, para o caso da função composta, é de f, de u, de x, mais de f, de v, de x. Logo, analogamente, de z, de y é de f, de u, de y, mais de f, de v, de y. Vamos então aproveitar para fixar isto com alguns exemplos de aplicação. Então, vejamos estes exemplos. Primeiro exemplo, digamos que z seja igual a x ao quadrado mais y ao quadrado multiplicado por 1 mais e elevado a xy. E eu vou transformar isto no produto u vezes v, a minha conveniência. Então, se transformei no produto u vezes v, então u é x ao quadrado mais y ao quadrado, e v é 1 mais e elevado a xy. Então, observe que esta decomposição da função vai me ajudar soberbamente, porque em lugar de eu ficar raciocinando as restrições de u, aqui eu já derivo expressões mais simples, ou seja, aqui eu vou derivar u multiplicado por v e separadamente u e v. Então vejamos, de z, de x. Vamos aplicar a fórmula.
derrom de F, derrom de U, derrom de U, derrom de X, mais derrom de F, derrom de V, derrom de V, derrom de X. Então, derrom de F, derrom de U, derivada de UV em relação a U, é V. Derrom de F, derrom de V, derivada de UV em relação a V, é igual a U. Derrom de U, derrom de X, é igual a 2x. Derrom de U, derrom de Y, é igual a 2y. Derrom de V, derrom de X, derrom de V, derrom de X, então, é igual, derivada de 1 é 0, derivada de E elevado a xy em relação a x é y, perdão, é y, vezes E elevado a xy. Derrom de V, derrom de y, é igual a x, que é a derivada de xy em relação a y, é x vezes E elevado a xy. Então agora quem será derrom de Z, derrom de X, derrom de F, derrom de U, é igual a V, vezes derrom de U, derrom de X, 2x, mais derrom de F, derrom de V, é U, vezes derrom de V, derrom de X, que é x vezes E elevado a xy. Voltemos agora. Se V é 1 mais E elevado a xy, 1 mais E elevado a xy, vezes 2x, mais U, que é x2 mais y2, multiplicado, então, vejamos aqui na fórmula, por derrom de V, derrom de x. Derrom de V, derrom de x é y vezes E elevado a xy. Então, esta é a derivada derrom de V, derrom de Z, perdão, derrom de x. Quem será, então, derrom de Z, derrom de y? Isto é, então, igual analogamente a derrom de F, derrom de U, que é V, vezes derrom de U, derrom de Y, 2y, mais derrom de F, derrom de V, é U, vezes derrom de V, derrom de Y, x vezes E elevado a xy. Voltando agora, V é 1 mais E elevado a xy, vezes 2y, mais U, x2, mais y2, vezes derrom de V, derrom de y, que é x vezes E elevado a xy. Então, esta é a minha derivada derrom de Z, derrom de y. E se for conveniente para mim que Z seja igual a F de U, de V e de W, agora, para mim, talvez seja conveniente usar uma variável a mais. E U seja F1 de x e de y, V F2 de x e de y, e W seja igual a F3 de x e de y. Muito simples. Derrom de Z, as fórmulas serão análogas. Derrom de Z, derrom de x, é derrom de Z, derrom de U, derrom de U, derrom de x, mais derrom de Z, derrom de V,
derrom de V, derrom de X, mais derrom de Z, derrom de W, derrom de W, derrom de X. E assim sucessivamente. Como será? Derrom de Z, derrom de Y, análogo. Derrom de Z, derrom de U, derrom de U, derrom de Y, mais derrom de Z, derrom de V, derrom de V, derrom de Y, mais derrom de Z, derrom de W, derrom de W, derrom de Y. Muito bem. Então, para o caso da minha conveniência, me ditar que eu devo usar uma variável auxiliar a mais. Então, este é o caso. Vejamos agora o caso particular. Um caso particular, bem semelhante a este que estamos vendo. Então, digamos que W seja f de x, de y e de z, mas y é g de x e z é h de x. Então, observe que a função w é função de uma única variável, porque w é f de x, g de x, h de x. Então, a rigor, w é uma função de uma única variável. Então, como ficamos neste caso? Eu vou ter uma derivada total dw dx. Quem será o dw dx? Então, vamos partir deste caso e aplicar esta formulação. dw dx vai ser derrom de f, derrom de x, vezes derrom de x, que é evidentemente igual a 1, mais derrom de f, derrom de y, derrom de y, derrom de x. Já veremos que isso aqui vai se transformar em dy dx, porque y depende apenas de x. É só para aproveitar a formulação. Derrom de f, derrom de z, vezes derrom de z, derrom de x. Então, atualizando esta fórmula, observe que é como se fosse derrom de w, derrom de x. Mas é derrom de w, derrom de x? Não. Porque w, no fundo, no final das contas, w depende apenas de uma única variável x. Então, na verdade, não é derrom de w, derrom de x. É dw dx. Então, eu estou pegando carona nesta formulação, nesta mesma formulação da derivada parcial. Então, observe que aqui seria derrom de f, derrom de x, porque é a primeira variável, vezes derrom de x, que é igual a 1. Derrom de f, derrom de y, dy dx, derrom de f, derrom de z, derrom de x, que é dz dx. Portanto, atualizando esta fórmula, eu tenho dw dx igual a derrom de f, derrom de x, para o caso de todas as variáveis dependerem de x. Esta é a formulação. Derrom de f, derrom de x, mais derrom de f, derrom de y, dy dx, mais derrom de f, derrom de z, dz dx. Então, neste caso, eu tenho a formulação para a derivada total. Então, este caso é um caso de derivada total, porque esta, a rigor, não é
uma função de várias variáveis, é uma função de apenas uma única variável. Então, neste caso particular, eu tenho uma função de várias variáveis mascarada. Na verdade, eu tenho uma função de uma única variável. Então, eu tenho uma expressão, neste caso particular, para uma derivada total. Vamos ver agora, então, um último exemplo. Vejamos agora, então, um exemplo de derivada total. Então, digamos que W é igual a x2 mais y2 mais z2, mas y é igual a raiz de x e z é igual a x ao quadrado. Então, dw dx é d-ROM de w, d-ROM de x, 2x, mais d-ROM de w, d-ROM de y, que é 2y, vezes dy dx, que é 1 sobre 2 raiz de x, mais d-ROM de w, d-ROM de z, 2z, vezes dz dx, que é 2x. Portanto, dw dx é 2x mais 2y, 2 raiz de x, uma vez que y é a raiz de x, vezes 1 sobre 2 raiz de x, mais 2z, 2x ao quadrado, vezes 2x. Então, dw dx finalmente é 2x mais 1 mais 4x ao cubo. 1 mais 2x, somente rearrumando, mais 4x ao cubo é a derivada de w em relação a x. Então aí está o assunto da videoaula de hoje.